Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos. Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para você. E o nosso tema de hoje é como desenvolver a sua percepção extrasensorial, a PES. Você sabe o que é percepção extrasensorial ou PES? Vocês já sabiam que em alguns momentos de nossas vidas temos em nós alguma manifestação espontânea desse tipo? E isso é comum principalmente na infância e independe de religião, sexo, cultura, condições socioeconômicas e crenças. E se eu te disser que todos nós somos muito capazes de desenvolver ou descobrir esses atributos em nós mesmos? Ficaram surpresos? Fiquem com a gente até o final e vocês entenderão um pouco mais sobre esse assunto. A PS é a capacidade de ver para além da nossa visão comum ou ver com os olhos da alma, o mundo extracorpóreo. Alguns a chamam de mediunidade, outros de terceira visão, outros de vidência e outros ainda de Espírito Santo. Alguns a têm mais, outros menos. A maioria, claro, nem sabem da sua existência, mas eu te afirmo, todos nós temos alguma vidência ou PS latente. Tudo o que precisamos é aprender e praticar, assim como fazemos com a leitura e a escrita. É como aprender um novo jogo ou uma nova língua. O que você diria sobre isso? Existe certa divergência quanto a esse assunto, porque existem duas abordagens diferentes sobre ela. Uma delas é a parapsicologia e é considerada científica. No paradigma da parapsicologia, os fenômenos paranormais podem ser explicados por meio de da energia cósmica, pois se considera que as vibrações energéticas do universo afetam o nosso psiquismo. É tudo uma questão de saber lidar com as energias circundantes. Um exemplo disso é a radiestesia e a radiônica, que trabalha com gráficos e o pêndulo. A outra abordagem é chamada de mediunidade, considerada místico-religiosa. Procura explicar tudo por meio da presença de seres espirituais. Um exemplo disso é o Espiritismo de Allan Kardec e o nosso principal representante aqui do Brasil é o Chico Xavier. Acreditem, Chico Xavier não foi a única pessoa capaz de ver e ter acesso aos planos superiores e a nos presentear com respostas sobre o outro lado. Existem muitos médiuns, porém, ele foi muito abnegado nessa tarefa e, sem dúvida, o arauto que muito nos confortou com a sua percepção extrasensorial sobre o mundo dos espíritos. Como pesquisadora sobre as influências energéticas nos processos de cura e na solução de problemas na vida das pessoas, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que haja uma terceira via conciliatória. Queiramos ou não, há uma consciência cósmica que afeta o nosso psiquismo individualmente e coletivamente. Essa consciência inteligente é um todo vivo, auto-organizado, no qual tudo está interligado. Se não há nada separado, significa que os planos imateriais, tanto quanto a realidade física, estão por aí. Alguns conseguem vê-los e outros não. É tudo uma questão de percepção. Contudo, não existe uma localização prévia definida. E o que isso significa? Significa que é uma consciência inteligente, não localizada em um local específico. Ela está potencialmente espalhada em tudo e pode ser manifesta. Nesse sentido, não existe tempo, quando e espaço, localização específicos, mas existem probabilidades de vir a ser. Dessa forma, ele existe no mundo corpóreo e no extracorpóreo. É tudo uma questão de graus de interpretação. Como, onde e quando poderá haver uma manifestação dependerá do quantum ou qualidade da energia que será despendida para um fim.
Assim, quanto mais disponibilidade houver, mais probabilidade de acontecer. Afinal, se o todo é inseparável, significa que o todo simplesmente é ou existe o tempo todo. Mas, para se manifestar materialmente, ele precisa que o desdobremos com a nossa ação. O todo é o ser, a inteligência suprema, o Deus imanente nas coisas. Lembram do vídeo Deus imanente? Como é possível as ideias de Spinoza contribuírem com os conceitos de física quântica? Lá eu explico sobre isso. Assistam lá. Não esqueçam, tá? Assim vocês vão entender um pouco mais. E eu venho constatando cada vez mais que a física quântica, como uma abordagem científica, explica muito bem os fenômenos da energia em seu âmbito mais básico, ou seja, a energia é composta por átomos formados de partículas subatômicas presentes em tudo que existe e que circulam por todo o universo. E essa energia cósmica ora se comporta como ondas de probabilidades, ora se comporta como partícula. A nossa consciência, por sua vez, interfere na aparição dessas partículas. Resumidamente, quando observamos o experimento da dupla fenda, o olho do observador transforma a onda de probabilidade em partícula, no caso, em elétrons, ou seja, a energia em matéria. O fato de que somos capazes disso significa que somos capazes de manifestar a nossa realidade, tanto física como imaterial. Afinal, é tudo uma questão de vibração e frequência a criar o mundo fenomênico tal e qual o vemos. Porém, sempre observando um gradiente de probabilidades, por exemplo, entre 0 e 100. Isso significa que criamos os fenômenos do nosso mundo. Eles não estão totalmente pré-determinados. Quem tiver mais energia direcionada, melhora as chances de conseguir manifestar. Para quem ainda não assistiu, veja o link na descrição do vídeo Como é possível a consciência interferir na realidade segundo a física quântica. Lá eu explico sobre o experimento da dupla fenda e o olho do observador na manifestação da partícula. Assiste, não percam! São várias as percepções extrasensoriais, como sonhos, sobre o qual nós já falamos, a intuição, telepatia, premonição, psicometria, viagem astral, sincronicidade, entre muitas outras. E hoje vamos começar falando sobre intuição e depois vamos retomar aos outros temas. A intuição é praticamente inerente ao ser humano e por isso eu a considero a primeira percepção extrasensorial ou vidência. E ela parece ser a mais próxima do instinto, pois sabemos algo para o qual não há explicação lógica. Em seu livro Mediunidade, Edgar Armond afirma que a intuição é um grau mais utilizado de conhecimento. Segundo ele, evoluímos do instinto para a razão e da razão para a intuição. Contudo, ao meu modo de entender, a intuição sempre fez parte do ser humano, principalmente no passado da humanidade, quando havia pouquíssima tecnologia e tudo o que nos restava era a nossa voz interior a nos guiar. No início, era somente o instinto mesmo, mas aos poucos surgiu uma intuição instintiva e integrada à natureza. Essa inteligência intuitiva observava as estações do ano, entendia a voz do vento, percebia as mudanças climáticas, ouvia o rumor dos rios. Afastamo-nos de tudo isso com o passar do tempo e fomos nos tornando mais racionais e nos separamos da natureza, ou pelo menos acreditamos que fizemos isso, pois na verdade nunca deixamos de ser natural. Nos tempos modernos, abafamos completamente a nossa natureza tão humana e fomos nos separando do todo. Conseguimos desenvolver cada vez mais a razão e a tecnologia. O nosso lado racional é regido pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que aprende por partes. É o lado yang, masculino. A nossa intuição, que é o lado mais criativo, não racional, é regida pelo hemisfério direito do cérebro, que aprende o todo e não em partes. É o nosso lado yin, feminino. Então eu diria que há duas vias de desenvolvimento mental e da inteligência, e nossa civilização priorizou apenas a razão e precisamos das duas vias, razão e intuição,
se quisermos avançar um grau a mais no acesso ao conhecimento verdadeiro. A humanidade vive o momento da razão, porém, há seres humanos que já se utilizam da faculdade intuitiva e que, segundo Edgar Armond, é a mais perfeita. Quando se trata de intuição, o estado consciente, subconsciente e inconsciente estão unificados, ou seja, não há separatividade entre um estado e outro, pois o todo está integrado na mente universal e da qual participa o inconsciente coletivo. Portanto, para Armond, a intuição é a faculdade que permite a percepção da verdade universal. Qualquer vislumbre dela é uma partícula da verdade absoluta. A intuição é um discernimento espontâneo da verdade. É fato que as mulheres são mais intuitivas que os homens, pois estão mais propensas a observarem mais seus sentimentos do que a razão. A intuição é um sentimento imediato que se tem sobre algo, sobre o qual ainda não racionalizamos. Quanto mais urgente for a situação, mais a intuição estará presente e mostrará o melhor caminho ou solução e que normalmente conflitará com a razão. A intuição é uma voz interior que precisa ser obedecida sem vacilações. É um sentimento íntimo e forte que temos a respeito de algum assunto, uma verdade cósmica que surge potencialmente em nosso eu e que nos unifica a Deus. Deus é a verdade absoluta que rege todo o universo e nós somos uma partícula divina e a intuição é o recado direto dele, sem intermediários. É a voz de Deus falando dentro de nós e é nesse momento que entendemos o quanto é real a frase dita por Jesus: sois deuses. A intuição é algo muito simples e ao mesmo tempo tão complexa. É o encurtamento do caminho e da busca. A resposta completa, o menos é mais. E se por um lado ela simplesmente se manifesta, por nosso lado muitas vezes não a ouvimos, bem como noutras vezes a confundimos com as nossas ideias preconcebidas. Porém, uma intuição não faz julgamento de valor de certo ou errado, pois ela é pura consciência da totalidade. Mas a verdade é que quando ela se manifesta, quase sempre nos confrontamos com um dilema interno. A razão interfere e vem mostrar o quanto inverossímil é a resposta escolhida pela intuição. Contudo, para resolvermos essa questão, será preciso considerar que a razão chega até onde a lógica alcança, porém a intuição não tem limites, ela é o campo da consciência universal. Quando a sua razão disser sim, enquanto a sua voz interior estiver dizendo não, pare. Na dúvida, abstenha-se. Espere. Se alguém estiver pressionando uma resposta, invente qualquer desculpa, aguarde um pouco. Provavelmente a verdade logo virá à tona e você verá que valeu a pena esperar. Com o tempo, você será capaz de trabalhar com as duas inteligências, como no caso de Kekule, que teve um sonho e imediatamente encontrou a resposta para a cadeia fechada do benzeno. A sua intuição completou o raciocínio lógico que ele vinha perseguindo, e assim pode ocorrer em tudo. Quando a intuição falar alto, procure, espere e aguarde com calma. Você compreenderá por qual razão a sua intuição estava certa. Entenderam? Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho. Compartilhem com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdo relevantes para todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto, escreva-nos. Será um prazer ajudá-los. Um beijo no seu coração.